Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, com os amigos, para juntos nós compartilharmos a palavra do Senhor. Deus, Ele é bom demais, Ele é bom o tempo todo, né? A misericórdia dele realmente é a causa de nós não sermos consumidos. Eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor é maravilhoso. Irmãos queridos, que Deus nos abençoe, né? E que Deus abençoe a sua vida. Se você gostar do vídeo, assista até o final, por favor, em nome de Jesus. Eu sei que vai edificar a sua vida, porque eu sempre oro ao Senhor que esses vídeos transformem as vidas, porque eu sei que a palavra do Senhor transforma. E esses vídeos há ali a ministração da palavra do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Vamos fazer uma oração, mas se você gostar do vídeo, se inscreve no canal, dá um like, coloca um comentário, pede oração, fica à vontade. E sempre que eu lanço os vídeos, eu vou lá, olho os comentários, né? Depois fica um pouco mais difícil, mas no dia assim do lançamento dos vídeos eu sempre olho, procuro responder as pessoas que colocam ali os comentários. Então, eu agradeço desde já a todos vocês que já se inscreveram, né? Estamos chegando perto dos 1.000 inscritos. Isso é para a glória do nome do Senhor. Isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. E te peço, Senhor, que cada vida, Senhor, que for alcançada através desse vídeo, que o Senhor esteja abençoando a vida delas, Senhor. Entra com providência, transforma, liberta, cura, salva. Em nome de Jesus eu oro a Ti. Que a Sua palavra, Senhor, alcance muitos corações, ó Pai, e que muitas vidas sejam transformadas pelo poder da Sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que as pessoas tenham, Senhor, sede de Ti, sede de Te conhecer mais, sede de ouvir a Tua palavra, Senhor. Louvado é o Teu nome. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, derrama as Tuas bênçãos sobre nós, Senhor, e nos abençoa para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos e amigos, hoje nós vamos estar aqui lendo um texto que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, o versículo 8 e 9. É um trechinho bem pequeno que diz assim: Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa passagem aqui sobre a dracma perdida, o que que é a dracma, né? A dracma era uma moeda que equivalia a um dia de trabalho. Então era comum as mulheres naquele tempo ter dracmas, muitas vezes elas colocavam em colares, né, que enfeitava a cabeça, e outras partes do corpo, elas usavam aquilo até como uma espécie de dote de casamento. Então era algo que era precioso para elas. Essas dracmas, né, essas dracmas, então, equivaliam a um dia de trabalho. Então, pode para alguém dizer assim, mas ela vai se empenhar tanto para procurar uma dracma, mas imagine, irmãos, a gente trabalhar um dia inteiro, receber o salário e depois perder o salário. É algo realmente muito triste. Mas por trás dessa parábola de Jesus tem algo que é muito mais importante do que simplesmente o valor de um dia de trabalho. Essa parábola, ela fala para nós a respeito de valores que foram perdidos. Como aquela mulher, ela perdeu um valor e aquele valor ele importava muito. Essa parábola das 10 dracmas, ela faz parte de um conjunto de parábolas que Jesus contou. Jesus contou a parábola da ovelha perdida, que é aquela, né, que haviam 100 ovelhas, e aí o pastor, o bom pastor, ele coloca as 99 ovelhas no aprisco, em alguns textos fala no deserto, e aí ele vai procurar as outras, aquela ovelha perdida. Interessante, irmãos, que na versão que fala que Jesus deixou, que o bom pastor, né, que é Cristo, né, deixou aquelas ovelhas no deserto, isso significa que pode significar também, né, no sentido dessa tradução, que tem outros que falam que foi no aprisco, outras traduções falam no deserto. Então, aquelas 99, a gente pode entender que se elas ficaram ali um pouquinho de tempo sem o mestre, é porque elas tinham condições de ficar ali.
Elas já estavam habituadas com o bom pastor, então elas não iriam fugir, elas não iriam correr perigo, porque jamais o Senhor abandona uma ovelha se ela corre perigo. E quando essa ovelha se perde, o bom pastor, que é Cristo, nosso Senhor, ele vai até aquela ovelha e a busca, né? E traz, e a parábola diz que o bom pastor acha aquela ovelha e ele vem todo feliz e ele chama as pessoas, os vizinhos, para comemorar, né? Porque ele estava se alegrando com aquela ovelha perdida. E assim é, irmãos, com o pecador que se arrepende. Por isso que nós precisamos, irmãos, orarmos pelas pessoas que estão perdidas no mundo. Satanás, o nosso adversário, ele realmente está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E Satanás tem tragado muitas almas. Então nós precisamos ter esse amor que Jesus tinha, né? Que Jesus tem, melhor dizendo, pelas ovelhas, pelas pessoas, né? As ovelhas são as pessoas. E Jesus, ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer. E nós precisamos ter esse mesmo amor do nosso bom mestre, o Senhor Jesus, né? Que ama tanto as ovelhas, que vai lá e se empenha em procurá-la, né? Não medindo esforços para isso. Nós precisamos, irmãos, orarmos pelas pessoas e buscarmos as almas, seja de que forma for. Nós, às vezes, não podemos estar no campo missionário, mas nós podemos contribuir financeiramente, nós podemos orar, nós podemos, irmãos. Então, nós temos que ter a nossa parte nisso, porque é tudo para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A outra parábola é a parábola do filho pródigo, que vem logo depois da parábola da dracma perdida. Então, você vê, começa com a parábola das 100 ovelhas, né? Onde uma se perde e o Senhor vai resgatá-la. E depois vem a parábola do filho, depois da parábola da dracma, vem a parábola do filho pródigo, que é aquela passagem que a gente conhece muito, muitas pessoas conhecem, né? Talvez se alguém não conhecer, eu vou só resumir aqui rapidamente. É uma história de um jovem que ele morava com seu pai numa fazenda, e ele tinha um irmão também, e os dois trabalhavam ali. Mas num certo dia, o filho mais novo, ele resolve que ele queria os bens dele. E ele queria ir embora para gozar a vida dele em outro lugar. Então ele sai da casa do pai, o pai dá tudo para ele, dá os bens, a riqueza, leva a tua herança e ele vai para uma terra distante. Só que nessa terra, ele começa a gastar aquilo, aquela fortuna, e vivendo dissolutamente. Ele vive de uma maneira sem nenhum tipo de correção, sem nenhum acerto. Ele vive dissolutamente na bagunça, literalmente. E aí aquele rapaz se vê numa situação que os bens dele acabou. E quando os bens se acabam, os amigos o deixaram. E só sobrou para ele o quê? Ele ir lá trabalhar nos meios dos porcos. Nós sabemos que para os judeus o porco é considerado um animal imundo. Então fazer aquele trabalho, o judeu nem consumia porco e muito menos criar porcos, né? Ele não poderia fazer isso, porque pela lei de Moisés era um animal imundo. Então, aquele jovem vai trabalhar num local que era inadequado para ele. E a Bíblia diz que naquele lugar ele estava tão faminto, tão necessitado, que ninguém o dava nada mais para ele. Porque é assim na vida, né, irmãos? Quando as pessoas estão por cima, estão no auge, no sucesso, na fama, na riqueza, tem muitos amigos, né? Muita gente fazendo churrasco. Ah, vamos para a piscina, fazer churrasco, festa, festa, festa. Mas na hora que a pessoa passa o aperto, são raros aqueles que vão lá para te dar um socorro. É muito difícil. E aquele jovem se viu nessa situação. Então, ele, naquele contexto ali em que ele queria se alimentar das bolotas dos porcos, olha a situação, irmãos. Ele queria se alimentar das bolotas que os porcos comiam. Tamanha fome e necessidade dele. Porque a Bíblia diz assim, porque ninguém lhe dava nada. Só quem pode nos dar tudo é Cristo, irmãos. Aquele homem, então, aquele moço, lembrou da casa do pai. Ele pensou, na casa do meu pai tem tudo. Até os servos mais humildes, não falta pão, não falta nada para eles. E aquele jovem se lembrou da casa do pai. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que em nome de Jesus as almas possam lembrar que existe um Deus, as almas perdidas, que ama o perdido e que tem socorro. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz que naquilo que ele mesmo padeceu, ele pode socorrer aqueles que estão perdidos. O Senhor pode. Louvado o nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Então aquele moço lembra da casa do pai e ele vai lá para a casa do pai. E quando o pai fica sabendo que o filho pródigo, aquele filho que desperdiçou os bens na esbórnia, né? Numa vida dissoluta, ele volta. Aquele pai fica tão feliz que corre para ele e abraça o filho e manda os servos, prepara tudo, prepara a roupa, prepara o anel, prepara o calçado, prepara o melhor novilho, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto, estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. É assim,
sim o amor de Deus. E, irmãos, nós precisamos ter esse mesmo amor de Deus pelas almas perdidas. Glória ao nome do Senhor, louvado é o nome do Senhor. Aquele homem, então, irmãos, recebeu o seu filho, a Bíblia diz que recebeu gostoso, em algumas versões fala assim, recebeu gostoso, quer dizer, com alegria, né? Coisa mais linda. Tem mais detalhes dessa parábola, mas aí se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 15, vocês podem estar lendo. É muito lindo, irmãos, é muito lindo. Mas eu quero entrar no assunto das dracmas, então foi só para fazer o resumo, que eu não quero que o vídeo fique muito longo. Irmãos, aquele moço voltou e houve alegria ali. Só para fazer abrir um parênteses aqui, que é muito lindo, eu tenho que compartilhar isso com vocês. A roupa, né? São as vestes novas que Cristo nos dá quando nós nos reconciliamos com Ele. Ele tem roupa limpa para você, meu irmão, tem roupa limpa para mim. Calçar os pés, ficar sem sapatos naquele contexto onde havia escravidão, era um sinônimo de prisão de escravidão. Escravo não tem sapato. Mas o Senhor manda colocar o quê? O Senhor, o Pai, né, que representa Deus, coloca sapato nos pés, sandálias. É Deus, irmãos, você é livre. Você, quando encontra Cristo, Ele te dá vestes novas e Ele te dá calçados de liberdade. Você se torna livre, você recebe calçado. E o anel representa autoridade, porque quando nós aceitamos a Cristo, somos limpos pelo poder do sangue de Jesus. Nós recebemos dele autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos, para falar do amor de Deus. Irmãos, Deus, ele pode fazer coisas extraordinárias na vida do homem quando o homem se arrepende dos seus maus caminhos. Louvado é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor. Então, isso é o contexto, né, dessas três parábolas. E a parábola da dracma? O título dessa mensagem é Encontrando o Valor Perdido. Aquela mulher, então, tinha aquelas 10 dracmas e perdeu uma. E aí, de repente, irmãos, ela começa a fazer o quê? Ela começa a procurar a dracma. Ela começa a procurar. Ela perdeu, valia um dia de trabalho. E aí eu falo para você, o que você tem perdido, irmãos? Porque as dracmas são valores. Quais são os valores que você perdeu ao longo do caminho? E lembrando, meu irmão, que nós não podemos perder nenhum valor, porque quando perdemos um único valor, esse valor vai nos fazer falta. Falando das dracmas, eu vou fazer assim, 10, como se fosse 10 dracmas, tá? Então, cada dracma representa um valor. Uma dracma representa respeito, honra, pureza, verdade, humildade, gratidão, amor, justiça, honestidade, liberalidade. Então, cada dracma tinha uma representação. Era como se fosse esses valores, né? Por exemplo, o amor. Se você perder o valor do amor, vai deixar entrar na sua vida o que? O ódio. Vai entrar rancor, ressentimento. Se você deixar entrar a falta de perdão, vai entrar a amargura. Então, cada valor que você perde, irmãos, você está abrindo brechas para que a iniquidade, o mal, ele passe a fazer parte de sua vida. Por isso que nós não podemos perder nenhum valor. Imagina se a gente perder o principal valor, que é o amor. Sem o amor, irmãos, não adianta nada. A Bíblia diz que, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado se não tivesse amor, não adiantaria absolutamente nada. Eu já falei sobre isso num outro vídeo. Então, irmãos, nós precisamos. Se você perder, por exemplo, o valor da liberalidade, vai entrar na sua vida a avareza. E a avareza é uma idolatria, assim como a cobiça. A cobiça também é uma idolatria. Então, irmãos, nós não podemos perder nenhum valor. E eu chamo você a fazer uma reflexão: que tipo de valor você está perdendo? O que você está deixando ao longo do caminho? O que você está falhando? Porque muitas vezes nós estamos na igreja e achamos que já somos santos, a gente está na igreja, eu jejuo, eu oro, eu vou à igreja, eu vou ao culto, eu vou na igreja de segunda a segunda. Todos os cultos da igreja eu participo. Um exemplo, né? Eu não participo de todos, mas a pessoa às vezes pensa que por ela estar ali servindo na igreja, por ela estar ali participando de todos aqueles trabalhos que tem na igreja, eu faço caridade, eu faço em prol do povo. Irmãos, a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta, mas as obras elas não nos salvam. As obras são importantes, mas elas não nos salvam. Nós precisamos ter uma vida de fruto do Espírito. Está aí lá em Gálatas 5:22. É, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Então, está ali, vai lá em Gálatas 5:22, você vai ler sobre o fruto do Espírito. Nós precisamos ter esse fruto do Espírito. E para a gente ter esse fruto do Espírito, a gente não pode perder os nossos valores ao longo do caminho. Essa mulher que fala na Bíblia, né, que perdeu a dracma, ela era uma mulher vigilante, porque ela tinha as 10, ela ficou com 9 ainda, ela perdeu só um. Mas ela deixou faltar. Por quê? Porque nós precisamos, irmãos, sermos zelosos em tudo.
João capítulo 14, versículo 17 diz assim, ó: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo, irmãos, ele nos fala quando nós perdemos alguma coisa. Então, se você não sente que você perdeu nada, você também precisa fazer um exame de si mesmo, para verificar se o Espírito Santo está falando com você. Porque quando nós falhamos em alguma coisa, o Espírito Santo. Quem já teve essa experiência, eu acredito, coloca depois aí no comentário se você já teve essa experiência de você estar assim, numa situação que você está prestes a pecar. Ou que você pecou. E você sabe disso, porque a tua consciência, o Espírito Santo, ele vai começar a falar com você. Ele vai começar a falar. Então, se você não está tendo essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo falando para você, quando você peca, quando você faz algo que desagrada ao Senhor, então tem alguma coisa errada, irmãos. É preciso fazer uma análise, é preciso dobrar os joelhos e pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão e falar: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e leva-me para o caminho da justiça. Nós precisamos fazer essa análise. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Fala lá no Salmo 51. Então nós precisamos o que? Se a gente se sentir de alguma forma que o Espírito Santo não está em nós, porque o Espírito Santo habita em nós, irmãos. Ele tem que morar em nós. E se ele não está morando, se você não está sendo sensível à voz do Espírito Santo, você precisa fazer como o salmista, que quando ele pecou, o Salmo 51, naquele contexto ali, que ele tem aquele pecado lá com Betseba, né, ao assassinato de Urias, aquela situação, e o profeta Natão confronta, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma análise, e ele vai pedir: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, me purifica, Senhor. Me purifica, me limpa. Ele começa a fazer uma análise de si mesmo. E ele diz: não retire de mim o teu Espírito Santo. Então nós precisamos fazer essa análise, irmão. Aquela mulher era uma mulher zelosa. Então muitas vezes nós somos zelosos em muitos aspectos, mas falhamos em alguma coisa. E nós precisamos estar sempre dispostos e sempre atentos à voz do Espírito Santo. Como diz na palavra, se hoje você ouvir minha voz, não endureçais o coração, como o povo fez em Meribá. Não endureça o coração, mas, sabe, se derrame diante do Senhor e peça a Ele que conserte a tua vida. João 16:8 diz assim: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo faz isso. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós não conseguimos perceber o pecado. E aí, quando a gente se torna insensível, irmãos, ao pecado, aí é uma coisa muito difícil, né? Porque você começa perdendo um valor, daqui a pouco você perde todos os demais. E nós precisamos da ajuda do Senhor, que o Espírito Santo nos ajude a vermos, né? A termos essa visão ampla a respeito das nossas iniquidades, das nossas falhas. A mulher, irmãos, ela começa a procurar a dracma, porque como ela era uma mulher zelosa, ela percebeu logo: nossa, eu perdi um valor, eu perdi uma dracma, o que que eu vou fazer? E ela começou a falar assim: ó, tem que fazer algo. O que que eu posso fazer para achar minha dracma? Ela começa, irmãos, a procurar. E aí ela vai precisar de quê? De luz. Porque nós precisamos de luz. A luz, irmãos, é Cristo. Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus também diz que ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, irmãos. Então nós precisamos o quê? De iluminação, para que nós possamos ver aquilo que está, muitas vezes o pecado, que está diante de nós, mas às vezes por alguma falha, né, nós acabamos não percebendo, mas nós precisamos sermos iluminados pela presença de Jesus, do Espírito Santo, para a gente poder estar vendo. Para a mulher acender a luz, naquele contexto histórico, ela precisava do quê? De uma candeia, de uma lâmpada. Então, essa lâmpada, ela usava, era um recipiente que usava azeite, que era o combustível, e tinha ali um pavio ali. Geralmente era feito com um pano velho, um pano de linho velho, um trapo. Eles usavam como pavio para poder colocar o fogo ali e aquele azeite, né, abastecer aquele pavio. Então, o pavio ia ser o condutor da luz. Olha só que coisa tremenda, o condutor da luz. Sabe o que isso significa, irmãos? O azeite é o Espírito Santo. O azeite é o Espírito Santo. E nós somos aquele trapo velho, que quando Jesus nos resgatou, e nós somos ainda, né? Se não for misericórdia do Senhor, a gente é aquele trapo velho. Mas para aquele trapo velho emitir luz, ele precisa do Espírito Santo, do azeite que é o Espírito Santo, do óleo do Senhor.
Glória a Deus, né? É como o óleo que desce sobre a barba de Arão, né? É o azeite, a unção. Então, esse azeite, irmãos, ele vai fazer com que nós tenhamos luz. Aí nós vamos nos tornar, com a unção do Espírito Santo, nós vamos nos tornar luz, irmãos. Luz, luz para brilhar. E aí, tendo brilho, tendo luz, o que vai acontecer? A sua visão espiritual, ela se abre. Aí você vai perceber aquele valor que você perdeu, você vai conseguir encontrar aquilo que você perdeu. A candeia, ela precisa de azeite. E nós também, irmãos, para você ter o brilho de Jesus na sua vida, você precisa da unção do Espírito Santo. Nós precisamos o Espírito Santo, porque é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Glória ao nome do Senhor. Para manter o óleo do Espírito Santo. Agora, o que que a gente precisa para manter o óleo? Como é que aquela mulher lembrou que ela tinha que colocar óleo na candeia, né? Como é que ela lembrou que ela precisava de luz para procurar o seu valor perdido? Ela percebeu isso porque ela conhecia a palavra do Senhor. Glória a Deus. E quando a gente tem o conhecimento da palavra, irmãos, isso se torna o quê? Uma luz para o nosso caminho. O Salmo 119, versículo 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, através da palavra de Deus, nós conseguimos que a unção do Espírito Santo nos mantenha encharcados. Então, esse trapo velho, que somos nós, vai ficar encharcado pela unção do Espírito Santo. E aí você vai ser um condutor de luz para esse mundo que está em treva. Porque assim como Jesus é a luz do mundo, nós também somos a luz do mundo. Luz do mundo. Luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus, né? Nós precisamos, irmãos, iluminar a nossa vida, iluminar a nossa casa com a palavra de Deus, amar a palavra do Senhor, meditar na lei do Senhor. Às vezes, irmãos, a gente pode ler um versículo, mas medita nele, né? Tiago 1:22 diz assim: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Às vezes as pessoas vão na igreja, até ouvem a palavra, mas não meditam nela. Irmãos, a gente precisa ouvir a palavra do Senhor e a palavra tem que entrar na nossa vida e você tem que ficar remoendo aquilo. Sabe quando você vai na igreja e ouve uma palavra e aquilo fala no teu coração? É isso que a gente precisa viver. Eu sempre falo para os irmãos que não existe. Aí o culto, hoje não estava bom, o culto estava mais ou menos. A palavra, irmãos, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Tudo que é falado na igreja, desde quantas experiências eu tenho, irmão, de eu estar na igreja, de eu ir ao culto e chegar no culto, desde a primeira leitura da palavra, irmão, vamos fazer a leitura da palavra. O Senhor já fala comigo. Daqui a pouco mudar a saudação, o Senhor fala de novo. Porque nós precisamos ir para a casa do Senhor ou ver o vídeo, que seja, com o nosso coração aberto para receber a palavra de Deus, para receber a palavra do Senhor. E aí, com a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? A nossa candeia vai ficar cheia de azeite e esse trapo velho vai brilhar. Glória ao nome do Senhor. E nós vamos ganhar as almas e nós vamos saquear o mundo das trevas e trazer as almas feridas, perdidas para o reino de Deus e aqueles irmãos que estão fracassados na fé. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que orar uns pelos outros e amar os outros e sentir aquilo que os outros sentem, irmão. Nós precisamos disso. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, essa luz que a palavra de Deus proporciona na nossa vida com o Espírito Santo, ela vai fazer com que nós tenhamos o que? Uma visão mais ampla. Porque quando você acende a candeia, se você brilha, você vai ver o que está sujo. Você vai ver. Já viu como você vai limpar a casa? Se tiver tudo escuro, você não consegue limpar. Ver as sujeiras que estão nos cantinhos. Você precisa fazer o quê? Abrir todas as janelas, deixar entrar luz. Em alguns cantinhos você vai precisar até colocar uma luzinha, acender uma lâmpada. Por quê? Porque nós precisamos ter visibilidade. Então, o Espírito Santo, a palavra de Deus na nossa vida, vai abrir a tua visão espiritual para você ver aquilo que está em oculto. Então, é como a gente está limpando a casa, fazendo faxina, a gente precisa de luz para quê? Para ver o que está sujo. Porque aquela mulher, ela também vai varrer a casa. Ela vai varrer a casa. Ela diz, aqui, o que diz a palavra no versículo 8 aqui, ó? Ela busca com diligência até achar. Mas para isso, o quê? Ela aqui, ó. Ela vai lá, acende a candeia, acendeu a luz, ó, acendeu a luz. Agora ela vai começar a varrer a casa. Aí você acendeu a luz, o detector de pecado, né? Começou a mostrar para você as tuas falhas, as tuas fraquezas, as tuas debilidades. Não é para você ficar vendo a fraqueza do outro, não. É para a gente ver em nós mesmos, irmãos. É para nós. Essa mensagem aqui, primeiro é para mim, porque eu preciso me limpar todo dia, irmãos.
A Bíblia diz que quem é limpo, limpe-se ainda. Quem é sujo, se suje mais. Então, quem está lá no mundo está se sujando, mas quem está no mundo da luz, e se você, meu querido, não aceitou a Cristo como Salvador ainda, aceita Jesus, porque Jesus ele quer te limpar. Ele quer limpar você. Se você aceitar Cristo, vir esse vídeo e assistir esse vídeo e Jesus falar com você, aceite a Cristo, coloca no comentário. Em nome de Jesus, vem para a casa do Senhor para que o teu nome seja escrito no livro da vida, para que a tua vida seja iluminada pelo Espírito Santo, para que a palavra de Deus ilumine a tua vida, seja uma lâmpada e no teu caminho, uma iluminação no teu caminho, para você ver as tuas veredas como elas estão. Irmãos, quando nós seguimos nas veredas da justiça, irmãos, a nossa vida muda, a nossa história muda. Deus, ele transforma. Eu creio num Deus que transforma, que liberta e que cura, que cura a nossa alma, tira as sujeiras. Como aquela mulher, ela começa a varrer a casa. Ela acendeu a luz, ela deixou Cristo entrar, o Espírito Santo entrar. A luz, o azeite, o óleo do Espírito Santo na vida dela. E ela começa a varrer a casa, porque ela tá achando a sujeira. Ela começa a varrer. Ela começa, já dá uma faxina, né? Aí ela perdeu uma dracma, mas ela já começou a faxina. Porque quando a gente perde uma coisa, irmãos, a gente acaba descobrindo que tem outras sujeiras, outras coisinhas que precisam ser olhadas. Tem um vídeo no canal, uma mensagem que eu coloquei, que é o olheiro, né? Sobre o olheiro. Nós somos assim, irmãos. Nós somos o barro na mão do olheiro. E quando o olheiro ele está trabalhando o barro, ele precisa tirar as partículas pequenas, porque primeiro o olheiro no tempo antigo, quando eles faziam, né, as cerâmicas, eles primeiro amassavam o barro com o pé para tirar o grosseiro. O grosseiro. A sujeira grossa, o pecado grosso, né? Pecadão, aqueles pecados, né? Drásticos. Que a gente só pensa, matou, prostituiu, adultério, fornicação. A gente pensa nesses pecados, vícios, mas tem outras coisas, irmãos. Falta de amor, falta de misericórdia, falta de perdão, que parecem coisas pequenas, porque não é público isso, né? Porque são coisas interiores, está dentro de nós. E essas sujeiras, elas precisam ser retiradas. Depois que o olheiro amassou com o pé, ele vai lá com as mãos e ele vai tirar as partículas pequenas. Assiste esse vídeo, é muito lindo, irmãos, essa mensagem. Ele vai tirar as partículas pequenas. Nós precisamos disso. É como uma dona de casa, né? A dona de casa, ela começa a fazer a faxina grossa, né? Aí passa uma vassoura para tirar o grosso, depois passa aspirador de pó, né? Passa pano. Então ela vai tirando do grosso até o menorzinho, a menor partícula. Aí no final que ela limpou tudo, vem com aquele peludinho, né? Tem aquela vassoura de lãzinha, passa assim para ficar sem nenhum pozinho no chão. Coisa linda, né? E Deus faz assim na nossa vida. Não é gostoso, irmão, quando a gente limpa a casa? E aí por fim, aí você passa aquele bom ar, o bom perfume, né? O bom perfume que é Cristo. Glória a Deus. Aí você perfuma tudo. E passou o peludinho no chão, assim, pra ficar sem nenhuma partícula. E aí você sente aquele, ai, que bênção, tá tão cheiro, tá tão gostoso, fica tão leve o ambiente. É assim na nossa vida, irmãos. Quando a gente deixa Jesus entrar e a gente deixa ele limpar, e quando você se coloca na posição de Deus para procurar aquilo que você perdeu, aqueles valores, você começa a procurar e você vai achar, irmãos. E você vai achar. E isso vai promover limpeza na tua vida. A mulher varreu a casa. Varreu a casa. É preciso, irmãos, o Espírito Santo, a palavra do Senhor e essa vassoura que você, quando coloca o Espírito Santo na tua vida e começa a varrer, tirar toda essa sujeira, irmãos, é um alívio. Assim como a gente fica aliviado e feliz quando vê a casa toda limpa, a sua casa, a sua vida, você vai sentir um alívio muito grande. Porque é muito bom a gente deitar a cabeça no travesseiro e saber que a gente pode dormir em paz, que se a gente morrer durante o nosso sono, nós vamos estar com Cristo na vida eterna. Quantas pessoas, irmãos, não têm certeza de salvação? Muitas até dizem assim: isso não existe, eu não acredito em nada. Por quê? Porque é mais fácil viver assim, né? Não querendo enxergar. Mas Jesus quer hoje que você enxergue a realidade, o mundo espiritual, porque o mundo espiritual existe. Existem demônios, principados e potestades. Existem anjos do Senhor que estão à disposição, como a palavra de Deus diz. Não são, pois, os anjos de Deus, espíritos ministradores, a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos do Senhor estão aí para te ajudar nessa batalha espiritual, nessa batalha. Eu vi recentemente um vídeo de um presidente de um determinado país
E ele falando que ele começou a vencer algumas situações dentro da nação dele através da oração, porque ele entendeu que precisava lutar no mundo espiritual. O mundo espiritual, irmão, que é Satanás, ele quer que você continue com seus valores perdidos. Ele quer que você esqueça, não veja, e você fica com aqueles pecados de estimação. Você guarda aqueles pecadinhos, falta de perdão, falta de misericórdia, idolatria, porque tem gente que acha que idolatria é só ficar prostrado diante de uma imagem, adorando. Não, irmãos, tem um monte de coisas que são idolatria. O amor ao dinheiro, por exemplo. A avareza, né? Que é a falta, é um Deus ali, é um Deus chamado Mamon, dinheiro. Então tem pessoas que amam as coisas. Elas não amam as pessoas, elas amam as coisas. Mas as pessoas são mais importantes do que coisas. Irmãos, aquela mulher, ela começa a fazer aquela faxina. Ela vai limpando, porque ela tá cheia do Espírito Santo. E ela acendeu a candeia e tá tudo iluminado. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E ela vai procurar. Porque ela entendeu que quando a gente perde alguma coisa, se você perde, irmãos, o amor, vai entrar o ódio. Se você perde o perdão, vai entrar a culpa e a amargura. E a Bíblia diz que a gente não pode deixar nenhuma raiz de amargura, porque a raiz, ela começa a crescer, ela se desenvolve e ela vai ficando ali. E quanto mais tempo você deixa a amargura no teu coração, mais enraizada ela fica. Já viu uma planta quando ela tem raiz muito enroscada, que é difícil para você arrancar? Então, quanto mais tempo você deixa ali a falta de perdão no seu coração, mais enraizado aquilo vai ficando e mais difícil é de você ser tirado. Por isso que a Bíblia diz que quando você tiver ira, você pode se irar, mas você não pode pecar. Irai-vos, mas não pequeis. O que significa isso? Que nós temos emoções que são humanas, termos emoções. Como Jesus ficou indignado lá com aqueles vendedores lá no templo. Ele ficou indignado, mas ele deixou aquela ira passar, porque ele continuou amando aquelas pessoas, amando aqueles pecadores que faziam aquelas coisas, tanto que ele morreu por aquelas pessoas. Nós não podemos permitir que ira, que ódio, rancor, ressentimento permaneça em nosso coração. Nós temos que tirar isso, irmãos, porque se vai deixando o tempo passar, vai se criando ali uma raiz e essa raiz vai ficando tão profunda que é difícil. Por isso que tem muitas pessoas que dizem assim, é muito difícil, realmente é difícil pedir perdão, irmãos. E é difícil perdoar quem nos ofendeu. Mas a Bíblia diz assim, ó, se o teu inimigo fez alguma coisa contra ti, vá e reconcilia-te com ele. Então, mesmo aquela pessoa, eu já tive essa experiência de uma pessoa ter feito muito mal para mim. Muito mal. É interessante que algumas pessoas têm uma reação e outras têm outras, têm outro tipo de reação. E eu esperava, francamente, que quando eu falasse com essa pessoa, que ela até se voltasse a si mesma, né? E também pedisse perdão, né? Seria maravilhoso para a vida dela. Porque a falta de perdão, irmão, gera uma prisão na vida das pessoas. Tem um vídeo que eu falo sobre perdão, também é muito bom. Nós precisamos perdoar, irmãos. E aí, o que que acontece? Isso está tão evidente hoje, porque as pessoas estão tão amarguradas, tão rancorosas, né? A gente vê tanto ódio, tanta violência. Isso tudo é falta de misericórdia, falta de perdão. E aí eu pedi perdão, uma pessoa que fez muito mal para mim, e a pessoa nem, nem aí. E essa pessoa está com a vida realmente assim muito difícil. E eu peço que Jesus tenha misericórdia dela. Porque a pessoa, quando não perdoa, irmão, e quando não pede perdão para o próximo, quando você o ofende, isso cria, irmãos, uma situação terrível. A Bíblia fala dos verdugos, dos atormentadores. Então, uma pessoa que não perdoa, ela é entregue aos atormentadores. Ela vai virar uma pessoa perturbada. Então, é uma pessoa tóxica, difícil de lidar. Isso, irmãos, é muito difícil, é muito sério. Então, não perca esse valor do perdão. Busque isso. Se você perde, por exemplo, o valor da alegria, vai entrar tristeza na sua vida. Não entre, não deixe entrar a tristeza, porque o povo de Deus é o povo mais alegre da terra. Se você perde a humildade, irmãos, você vai deixar entrar a soberba. Lembra que Satanás, ele caiu por conta da soberba. Ele quis ser maior do que Deus. Ele deixou entrar a inveja, ele quis ser mais, queria ter um reino maior que o do Senhor. Irmão, se você deixa a falta, se você perde a pureza, você vai deixar entrar o pecado. Então, não perca nada disso. Busque a sua dracma perdida, busque o seu valor perdido, mas é preciso posicionamento. Nós precisamos entender e reconhecer que nós carecemos da misericórdia de Deus e que nós somos falhos e que nós precisamos buscar esses valores constantemente, examinando-se sempre. Lucas 15:9 diz assim: E tendo achado, olha o que diz aqui,
ela reúne-se com as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido, irmãos. Quando a gente encontra um valor perdido, você pode ter certeza que não é só você que vai se alegrar, é quem está na sua volta. Sabe por quê? Porque a transformação que Jesus promove nas nossas vidas, ela é contagiante. O que Jesus faz conosco, ela muda não só a nossa vida, mas ela muda a vida do outro também. Então, meu querido irmão, você vai se alegrar e as pessoas em sua volta, como aquela mulher, quando ela achou o valor perdido, a dracma, ela reuniu as amigas. Ai, venham, eu já achei a minha dracma. Que alegria, né? Que alegria. Quando nossas irmãs da fé, né? Vamos tomar um café juntas e tal. É muito bom, né? Maravilhoso isso. Sentar na mesa com aqueles que nós amamos, né? Com aqueles que entendem que a mudança que Deus fez, como é maravilhoso, como é transformador, o que Deus faz na nossa vida. Que você possa sentir o que essa mulher sentiu, essa alegria de encontrar a sua dracma, o seu valor perdido. Ela reconheceu, irmão, e aquela mulher, ela reconheceu: nossa, eu perdi minha dracma, a culpa é minha. Nós, irmãos, nós pecamos, a culpa é nossa, não é de Deus, não é de ninguém. Nós é que falhamos, irmãos, e nós precisamos reconhecer isso. E aquela mulher, ela reconheceu, e quando ela reconheceu, ela deu logo um jeito, né? Nossa, perdi minha dracma, eu tenho que começar a procurar. E aí ela vai o quê? Espírito Santo, palavra de Deus, pega na vassoura e começa a varrer. Então começa a varrer toda essa sujeira, irmãos, porque nós precisamos da palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus nós perdemos a presença do Espírito Santo. Então nós temos que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Sem luz, irmãos, sem palavra não tem Espírito Santo. Sem luz nós ficamos apagados. Olha, nós somos o paviozinho velho, né? O Espírito Santo, você vai ser o condutor, mesmo você sendo o Espírito Santo. Ele muda esse pavio, esse trapinho velho aí, né? E transforma num pavio encharcado do Espírito Santo, e você vai promover o quê? Luz. Você vai ser luz para as pessoas que estão em trevas e para a sua própria vida. Louvado o nome do Senhor. Sem arrependimento, irmão, não tem como varrer a casa. A gente precisa se arrepender para poder limpar a casa. Limpa, limpa, limpa. Tira a sujeira, em nome de Jesus. Sem limpeza, irmãos, não há salvação. A Bíblia diz que nós precisamos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Varre a casa, irmão. Varre a casa. Ache a sua dracma perdida, o seu valor perdido. Lucas 19:10 diz assim: o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus, ele veio para isso. Ele quer mudar a sua história. Ele quer que você recupere os valores perdidos. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe. Leia Lucas capítulo 15. Medita nessa palavra. O texto é muito lindo. Tem ali as 3 parábolas. Mas guarda isso no teu coração. Se arrependa, meu querido. Vamos nos arrepender, que nós possamos nos arrepender em nome de Jesus, para encontrarmos aquilo que perdemos ao longo do caminho, que nós possamos recuperar a presença do Espírito Santo, amando a palavra, vivendo a palavra, não sendo apenas ouvintes, mas sendo praticantes da palavra do Senhor, porque assim, irmãos, a nossa luz vai brilhar, a nossa candeia vai ficar acesa, e nós poderemos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, termos a vitória e se alegrar com os nossos amigos e irmãos. Louvado seja o nome do Senhor e sermos luz para o mundo em trevas. Glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, que a tua palavra, Senhor, seja um bálsamo para os nossos corações, que ela promova transformação, limpeza. Ó Deus, por favor, em nome de Jesus, que cada vida que está aqui junto comigo, Senhor, que nós possamos, Senhor, fazermos uma análise de nós mesmos. Tira de nós, Senhor, os nossos pecados, aqueles pecados pequenos que às vezes, Senhor, ficam às vezes imperceptíveis, porque na correria do dia a dia, muitas vezes, Senhor, não atentamos para essas coisas, mas eu sei que o Senhor está vendo, que o Teu Espírito Santo nos revele tudo que está em oculto e encoberto, que o Senhor promova uma limpeza nos nossos corações, transforma as nossas vidas, ilumina as nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, brilhar, ó Pai, a cada dia com a presença do Teu Espírito Santo, sendo luz, Senhor, para o mundo em trevas, assim como Jesus, assim como Tu és, Jesus, a luz para esse mundo de trevas. Em nome de Jesus, eu oro a Ti, te agradeço. Abençoa cada vida, Senhor, que passar por esse vídeo, que estiver aqui nesse canal, que fizer essa oração comigo. Em nome de Jesus, visita a vida de cada um. Toca, opera, transforma, cura, liberta. Meu Deus, em nome de Jesus, se alguém aqui está aceitando a Cristo como Salvador, ó Jesus, limpa essa pessoa, escreve o nome dela no livro da vida, transforma, promove essa transformação maravilhosa, Senhor. O Senhor é tão bondoso, como eu te amo, Senhor. Limpa essa vida, transforma, cura e liberta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro a Ti. Deus te abençoe, meu querido irmão. Se você, meu querido, está aceitando a Cristo, procura uma igreja evangélica, uma igreja cristã.
Procure uma igreja cristã, procure Jesus. Jesus te ama, está de braços abertos para você. Ele quer fazer essa luz dele brilhar na sua vida, para que você seja luz para sua família, para sua casa, para a sua vida, que você seja transformado e que através da sua vida, como acontecia com os cristãos primitivos, né? Que eles eram tão abençoados e existia uma vida tão maravilhosa que as pessoas dizem: Nossa, eu quero viver assim também. Que as pessoas possam se converter, vendo através da sua vida o brilho de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido. E como eu costumo dizer, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.